muitas vezes a pessoa se suicida sem perceber que está fazendo isso. É inconsciente. Exemplo, pessoas que dirigem em alta velocidade, pessoas que colocam a vida em risco, né? Pessoas que né, usam drogas indiscriminadamente, pessoas que bebem muito até cair. Então, essas pessoas que fumam, essas pessoas estão colocando a vida em risco. E essas pessoas são consideradas, para a psicanálise, mais especificamente para Roosevelt Carsola, que é um grande estudioso da psicanálise aqui no Brasil, né? Então, ele coloca que isso daí a gente precisa considerar como tentativa de suicídio, porque só que funciona no modelo inconsciente, é uma autoagressão que a pessoa faz por questões que ela não conhece, por conflitos que estão dentro dela e que ela não consegue dar conta. Que, por exemplo, que pode ter acontecido como a menininha do exemplo que eu trouxe para vocês, né? Do sentimento de culpa. Se a gente pegar esse conceito de suicídio ampliado, a gente vai ter muito mais casos do que a gente tem computados hoje em dia. Porque, se eu não me engano, eu não sei se está atualizado, mas em 2022, me parece que a gente teve 700 mil casos de suicídio no mundo, pela ONU. Mas se somar com os não notificados, dá 1 milhão. Né? Então, veja, se a gente ampliar isso para essas pessoas que se colocam em risco, né? As pessoas que se machucam com frequência, né? Que se mutilam, isso tudo é considerado suicídio também dentro da psicanálise. Pode ser suicídio parcial ou o suicídio totalmente dito. Então, na psicanálise tem isso e inclui outras questões, como a questão, por exemplo, Carsola fala do suicídio social. É quando uma sociedade se destrói por várias questões. Por exemplo, é quando um pequeno número de pessoas cria uma repressão para um grande número e faz essa grande número adoecer em benefício dessas poucas pessoas. Então, isso é um suicídio social. Ele dá como exemplo de sociedades que se destruíram, a sociedade romana, por exemplo, o Império Romano, que se acabou, e ele vai trazendo outros exemplos assim também. Então, veja, na psicanálise há uma enormidade de pensamentos sobre o suicídio. Eu estou trazendo aqui para ampliar, sim, né? A gente começou pensando no suicídio individual, mas é para mostrar que o suicídio nunca é só individual. Ele como o Antônio estava falando, ele é multifatorial. Sim. Mas há uma tendência, né? O ato suicida, a gente tem ali 2 fatores de risco, né? A tentativa prévia de suicídio e o transtorno mental, né? Então, a maioria das pessoas que cometem um suicídio, quase 100%, da 98, alguma coisa da porcentagem, quase 100% das pessoas, elas têm algum transtorno mental. A maioria vai ter depressão, seja uma depressão ali de um bipolar ou de um quadro unipolar, mas a maioria vai ter depressão, mas tem outros transtornos, né, como o uso de substâncias, a esquizofrenia, a ansiedade. Então, a gente tem ali, mas a gente sabe que ter uma doença mental é fator de risco para cometer o suicídio. E a outra coisa, que é um pouco o que a Petruska estava falando, é em relação à tentativa de suicídio. Se a pessoa fez uma tentativa de suicídio, né, e ali, claro, não conseguiu cometer o suicídio, mas ela tem chances de fazer novamente, né? E aí junta algumas coisas que existem pessoas que têm esses comportamentos de risco para suicídio, né? Então, são pessoas ali que se colocam em situações como alta velocidade, uso de substâncias, né? Situações de se autoagredir, né? Então, são ali comportamentos para o suicídio, né? De risco para um suicídio, que estão relacionados também a um transtorno mental.